A paz do Senhor Jesus, minhas amadas meninas dos olhos de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esse vídeo encontre vocês na mais perfeita e santa paz do Senhor Jesus. Bom, quem é do grupo aí já sabe, né, que eu já fiz uma primeira gravação hoje, mas não deu certo, né? Foram 45 minutos aí que ficou sem áudio, uma pena, mas não me deixei abater, não é isso? É isso que a gente tem que fazer, irmãs. Saber que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e eu creio que esse outra tentativa aqui vai ficar melhor ainda, porque a primeira foi muito edificante, né? Tudo que eu passo aqui para vocês começa a edificar a minha vida em primeiro lugar. Bom, o propósito desse vídeo de hoje é um resumão. Eu acho muito importante fazer esses resumos, porque eu estava conversando com a minha amiga aí num grupo particular que nós temos, né, de oração e revelação, e muitas das vezes o Senhor nos revela coisas lá no início e a gente acaba esquecendo, e coisas preciosas, né? Então é sempre legal estar recapitulando, né? E também para aquelas pessoas que não conseguiram acessar os primeiros vídeos, tá? Os primeiros vídeos também tinham alguns ruídos aqui da padaria, né? Que aí eu fui ajustando, tá bom? Aquele louvor de fundo, né? Algumas vezes eu percebi que estava bem alto. Então, para algumas irmãs aí que tiveram alguma dificuldade, né, de compreender os conteúdos, eu vou estar fazendo um breve resumo aqui com as partes que eu considero mais importante, tá bom? Então, vamos orar e vamos iniciar o nosso resumão. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui neste momento te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é Deus fiel e não perde o controle de nada, Senhor. Se estou aqui mais uma vez tendo esse privilégio de falar novamente, Senhor, nessa gravação às minhas irmãs, é porque o Senhor quis assim. E eu te agradeço por isso, Senhor. Já quero te pedir que coloque por terra agora, Senhor, toda artimanha maligna, Senhor, todos os impedimentos, Pai, para que esta mensagem chegue às tuas filhas, Pai. E em nome de Jesus na vida delas também, Senhor, tire os impedimentos, os embaraços e que o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu falei para vocês, né, irmãs? O Senhor colocou esse grupo no meu coração através, né, de um primeiro grupo aí que eu tenho, que o Senhor nos traz revelações, a gente ora muito, entra na presença do Senhor. E eu não tenho roteiro, viu, minhas irmãs? Eu não tenho roteiro de qual vai ser o próximo vídeo. Eu só sei que eu tenho alguns assuntos aí que eu quero tratar com vocês, mas eu ainda não sei, não posso falar com certeza que vai ser tal e tal. Então, mas eu estava observando aqui, né, que os nossos 4 primeiros estudo teve um roteiro, né? Parece que o Senhor ele quis realmente que a gente começasse do começo, né? Quis nos fundamentar, ou seja, ele quis que a gente trabalhasse a base de tudo, porque o que a gente vai começar a construir a partir daqui, vamos falar de santificação, libertação, batalha espiritual, são coisas bem profundas, né? E então o Senhor, ele quer erguer esse edifício glorioso numa base firme e sólida, viu, minhas amadas? Então eu percebi aí que os nossos 4 primeiros estudo foi falando muito do que é importante para se começar, tá? Bom, o primeiro estudo, né, já falava comece do começo, né? As palavras-chave foi fundamento, base, estrutura, palavra de Deus. E eu trouxe aqui para vocês algumas experiências da minha vida, mas principalmente a do meu casamento, né? Porque quando eu casei, eu era muito novinha. Esses detalhes eu não vou dar no resumo, tá? Só tinha 16 anos e uma alma totalmente fragmentada, ferida do meu passado, né? Era impossível, né, para mim ter um casamento que eu tenho hoje 21 anos, né? Ter uma família, graças a Deus, ali alicerçada na presença do Senhor, na igreja, na casa de Deus, na obra de Deus, com a cabeça que eu tinha.
Então, qual foi o meu primeiro entendimento? Eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda na palavra, porque eu entendi que tudo que eu precisava realmente, o Senhor ele me deu esse entendimento. Tudo que eu precisava estava na palavra. E foi assim, bem simplesinho a forma que o Senhor começou a me tratar na palavra, né? De forma que eu, obviamente, tive muitas dificuldades no meu casamento, por ser nova, inexperiente, toda ferida, né? Emocionalmente. Mas o Senhor, ele começou mesmo falando comigo algumas palavrinhas ali, por exemplo, sobre o divórcio, né? Tô falando aqui exatamente como eu falei lá no primeiro estudo, né? Não estou ensinando sobre divórcio, tá, irmãs? Tô falando que o Senhor falou comigo que ele odiava o divórcio e outras passagens também acerca do divórcio, que, ou seja, que eu não tinha respaldo para me divorciar, embora alguns me aconselhavam, né? Vem morar com a mãe, né? Minha mãe falava comigo, né? Ou outros conselhos por aí, mas a palavra de Deus não me dava esse respaldo. Então, foi fundamental que foi de fundamental importância que eu me apegasse àquela palavra para que eu chegasse até aqui. E a passagem que a gente leu, né, nesse primeiro estudo foi justamente lá em Mateus 7. Não deixei separado aqui, mas é rapidinho. Mateus 7, 24, se eu não me engano, que fala assim, muito conhecido, né? Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. A casa cai, irmãos, e é com grande estrondo. Então a gente entende aqui, nessa passagem tão fundamental, né, que está falando de fundamento, de alicerce, que, que quem pratica a palavra de Deus é comparado a uma pessoa que ela investe fundo no seu alicerce. Ela investe perseverança, resistência, fé, tá? Por quê? Se você for parar para pensar, tanto um quanto o outro cavou num terreno arenoso. Sim, porque a superfície geralmente é arenosa, é terra, né? Mas o sábio, ele foi além da superfície, ou seja, ele foi além da superficialidade, ele foi mais fundo até encontrar a rocha. E essa parte eu imagino que é a parte mais trabalhosa de uma construção. É talvez aonde a pessoa fica ali pensando: meu Deus, olha quanto eu estou gastando nesse alicerce, quando é que eu vou ver essa casa sendo construída, né? Quem teve o prazer de construir alguma casa, eu acho que deve ter passado por isso. Porque é de fato aonde a gente precisa se firmar. Então o Senhor fala claramente: é necessário que a gente se firme na palavra. E como se firma na palavra? Colocando em prática, não sendo só ouvinte. Não é só ir num culto, numa pregação, assistir um estudo e falar, nossa, que legal, tal, e depois, como diz a parábola do semeador, vem aí o inimigo, tira o seu entendimento, você se distrai com um monte de coisa, não coloca em prática, não persevera nisso, e aí o que acontece? Você se torna como um tolo, porque você fica tudo ali na superficialidade, não se aprofunda em nada, e aí quando vem a tempestade, porque ela vem e vem para todos, aí, irmãos, a casa cai e causa um grande estrago e um grande estrondo, como diz aqui, não é? E também foi falado sobre a importância, essa mesma importância na nossa vida como igreja, né? Para quem está iniciando agora aí, eu tenho essas pautas no meu estudo, né? Que eu falo das minhas experiências pessoais e a minha experiência como igreja, né? Então, foi falado da importância de você estar congregando, né? Isso porque uma cliente perguntou para mim onde eu congregava, né? Porque ela viu o meu modo de ser e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como responder. Então, quando você for
procurar algum lugar para congregar. De repente você se converteu num congresso, né, muito lindo, tal, mas você não tem condição de estar indo lá. Então você precisa procurar um lugar mais próximo da sua casa, né, para congregar. Mas e aí? Como eu vou saber se esse lugar que eu estou indo e vou levar a minha família é seguro para mim estar com a minha família? É de Deus eu estar aqui. Se você não tem ainda esse relacionamento com o Espírito Santo para ele te confirmar no seu coração de que é ali que você tem que estar, que é ali que você vai servir a Deus, que é ali que, né, você vai ajudar ministerialmente também, porque a gente não pode ficar indo numa igreja só para ser servido, né? A gente entende que a gente atinge níveis de maturidade onde a gente pode passar a servir. Mas se você ainda não tem esse nível de maturidade, realmente é um novo convertido, se converteu em algum lugar, alguma festividade gloriosa, mas agora está aí procurando aonde você vai estar com a sua família, essas coisas você precisa observar. Essa igreja, ela também tem que ser edificada na rocha. Como o Senhor Jesus falou, edificarei a minha igreja. Ele falou, tu és Pedro, uma pedra. Mas sobre esta rocha que sou eu, quando a gente vai ver lá no original mesmo da exegese, né? Sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê que a igreja, a verdadeira igreja, ela tem que ser e tem que estar edificada na rocha. Assim não tem para ninguém. As portas do inferno jamais vai prevalecer contra a igreja que prega a palavra. E prega, irmãos, não é aquela passagem assim que passa na mão na cabeça de todo mundo, não, viu? Não, senhor. Nessa mesma passagem que Jesus fala com Pedro, Jesus elogia Pedro, porque o Espírito Santo toma Pedro ali e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: Isso mesmo, Pedro, glória a Deus, foi o Espírito Santo que te revelou. Mas eu acho muito interessante que depois Satanás usa Pedro quando Jesus fala assim: Olha, eu vou precisar sofrer, padecer algumas coisas. Aí Pedro fala para Jesus: Não, Jesus, você não pode sofrer, você não pode isso, você não pode passar por isso. Aí Jesus fala: Para trás de mim, Satanás, porque agora você está me servindo como pedra de tropeço. Olha o trocadilho aí, pedra, só que de tropeço. Por quê? Porque virou ali, se tornou uma igreja bajuladora, dessas que fala para você: não, você não vai sofrer, você não precisa sofrer, não precisa passar por isso, não, irmãos. A verdadeira igreja é aquela que sabe que vai ter que ser refinada no fogo, que prega sobre santificação, que procura a presença do Espírito Santo nos cultos, clama pela presença de Deus, para que a presença de Deus se manifeste na igreja. É uma igreja que ora, que dobra o joelho em oração, para que a palavra, né, seja colocada ali em oração. Então você sente quando você está numa igreja que realmente vive a palavra do Senhor, viu? Então, é essa a igreja que você tem que estar, uma igreja que você sai ali edificado. Toda vez que você entrar por essas portas, você sinta a presença de Deus, você sinta que a palavra fala ao seu coração, não só o que você quer ouvir, não só para bajular, não. Vai confrontar também, porque a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Por quê? Porque isso é o que faz com que a gente se achegue cada vez mais à presença de Deus. Vamos deixar essa parte para a aula de santificação, ok? Certo, então o estudo 2, né, já falava agora de espírito de sabedoria e revelação, que é meio um link, né, do primeiro estudo, porque o primeiro estudo vai falar sobre a importância da palavra e o segundo vai falar da importância da revelação pela palavra, ok?
Porque uma coisa, irmãos, é você ter o estudo, você ter um ensinamento, você conhecer a palavra. Agora, outra coisa é como quando se tira um véu e você consegue ver além do que está escrito na palavra. Isso é maravilhoso. Então, eu compartilhei, inclusive, com vocês um testemunho que aconteceu comigo aqui durante a gravação do estudo, né? Eu gravei o primeiro estudo que falava também sobre perseverança e sobre a palavra de Deus. E aí eu tava com uma enfermidade já de muitos meses, já tinha passado pelo médico e eu ia ter que fazer um retorno para a médica me passar um remédio mais forte, mas eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, o Senhor quer mesmo que eu vá para essa consulta? O Senhor, eu creio que o seu nome pode ser glorificado de outra forma, meu Deus. O Senhor quer, é para mim ir? E aí eu abri a palavra, né? Não aconselho que todos façam isso se você não tiver intimidade mesmo, se você não tiver esse espírito de sabedoria e revelação ainda, né? Mas se você tiver, e eu creio que você vai ter, já tem, em nome de Jesus. Então eu já tenho essa intimidade, né, de saber, de entender como o Senhor fala comigo. Abri a palavra, o Senhor me deu uma palavra: no vosso descanso e na vossa tranquilidade estará a sua salvação. Quando veio isso aqui, e eu já tinha entendimento e conhecimento de todo o contexto que estava relacionado com essa pequena passagem, eu falei: amém, entendi que é para mim descansar no Senhor, então eu não vou nessa consulta. E não fui, e o Senhor me curou naquela gravação daquele vídeo sobre perseverança. E aí tive que perseverar, mas aí esse conteúdo está lá na gravação do meu testemunho, tá bom? Então, irmãs, aí você vê que quando você já tem o conhecimento, o básico, né, que é a leitura da palavra, só que agora junto com o espírito de sabedoria e revelação, isso se transforma, irmãos, é a própria mente de Cristo em nós. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Olha aqui, ó. Nós temos aquele que conhece todas as coisas. E Hebreus 4:12 vai falar que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela discerne os pensamentos, as intenções dos corações. Ou seja, quando o Senhor te dá uma palavra, né, e te dá esse espírito de sabedoria e revelação para você entender que aquela palavra se encaixa exatamente naquilo que você está passando. O Senhor, ele sabe o que ele está falando para você, então ele te envolve em algo poderoso. Amém? Com relação à igreja, né, nós entendemos o quê? Que como é importante a igreja, né, ter esse espírito de sabedoria e revelação. Irmãos, igreja sem o Espírito Santo, desculpa, não é igreja, é impossível que o corpo de Cristo ligado à cabeça não tenha o Espírito Santo que circula entre a cabeça e o corpo, trazendo as revelações. Então, uma igreja, ela tem que ser rendida ao Espírito Santo, ela tem que buscar a presença do Espírito Santo e essa revelação na palavra. Então, a gente vê que quando a igreja, ela tem esse espírito de sabedoria e revelação, ela tem essa comunhão do corpo, né? Você vê que há um direcionamento nos cultos, não é aquela coisa engessada, né? Ó, vai ser assim, todo dia é assim, todo dia é pá, pregador assim, assim, assim. Não, irmãs, flui. O Espírito Santo, ele não engessa, ele flui. E ele, né, a gente vê, por exemplo, aqui na Assembleia de Deus, né, do qual eu pertenço, nós temos essa percepção de chamar outros pregadores para vir ministrar na nossa igreja, porque o Espírito Santo conduz, né? Então, assim, a gente não fica aquela coisa fechada, cuidado com essas coisas muito fechadas, em que não pode entrar um pregador de fora dentro da sua igreja para ministrar. Isso é estranho, irmãos, porque onde há o Espírito Santo, há liberdade e há discernimento e há convites e a coisa flui, há alianças com, né? Traz um cantor de fora para edificar a nossa igreja, vem o irmão e conta um testemunho, sabe, há um fluir
do Espírito Santo, que ele faz um movimento glorioso e aquela água não fica parada. A água parada não é de Deus. O Espírito Santo, ele flui, e ele flui através de outras pessoas também que o Senhor nos usa. Eu mesma essa semana vou ir pregar numa igreja lá em Butujuru, porque a irmã sentiu do Senhor de me convidar. Peço, inclusive, que vocês estejam orando e me cobrindo de oração. Então, você vê que há a fluidez, não é aquela coisa, não, aqui só prega fulano de tal que é da nossa igreja. E aí, irmãos, mas todo o conhecimento está aqui? Não! Deus, Senhor, tem coisas maiores e grandiosas acontecendo ao redor e que Ele quer trazer para o nosso ambiente para que as vidas sejam edificadas, tá bom? Então, experiência como igreja é isso. Você vê que há o espírito de sabedoria e revelação na sua igreja através desses exemplos. É uma pregação, é um movimento na palavra que traz edificação para a sua vida, que vai de encontro à necessidade que você apresentou ao Senhor durante a semana, durante o seu dia, e você sai alimentado, sai fortalecido, muitas das vezes confrontado, mas muitas das vezes, e principalmente todas as vezes, alimentado, tá bom? Ok. No estudo 3, nós falamos sobre, o título foi Espírito Santo, o amigo que cura as feridas da alma. Então eu falei um pouco sobre alma, né? Cura da alma. Foi uma lição aí um pouco mais comprida, porque eu detalhei algumas experiências, as mais importantes, né? Não todas, né? Obviamente que 21 anos de casada, 38 anos de vida, né? São muitas as feridas do qual o Senhor me curou, graças a Deus. Né? E eu relatei, inclusive, que a melhor parte de gravar esse estudo foi quando eu percebi que eu não me lembrava de mais nada, não me lembrava de nenhuma ferida. Então eu tive que fazer força, tive que entrar em oração para o Senhor me trazer. E quando o Senhor me trouxe as feridas, as principais que Ele queria que eu trouxesse aqui para você, foi interessante que eu observei o quê? Que cada vez que o Senhor queria me colocar num novo, para viver uma nova história, uma nova estação, Ele me curava de algo, né? Então eu relatei para vocês, por exemplo, que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, antes disso, na semana antes, o Senhor me trouxe cura, onde eu consegui liberar perdão para os meus parentes, que eu perdi o sono, irmãs, na minha adolescência de 15 anos, eu perdi o sono, imaginando como que eu ia matar todo mundo. Mas é sério mesmo, mas se tornou uma obsessão para minha vida que eu queria matar todo mundo. E o Senhor, ele trouxe ali um momento de, numa madrugada que eu não conseguia dormir, eu falei, Senhor, eu quero, faço questão de perdoar um por um, mas me livra deste mal. E aí, chorando ali nos pés do Senhor, consegui liberar o perdão e naquela semana fui batizada com o Espírito Santo. Isso foi glorioso para a minha vida. Depois falei ali, né, de um outro trauma que eu tinha, de um acontecimento em que eu via, né, um carro passar, eu já gelava, né? E aí eu contei com a ajuda do meu pastor da época, que fez uma oração pela minha vida, e quando o Senhor me curou deste trauma, né, veio a regência para minha vida, algo que eu amo tanto, né? Veio quando, né, veio nessa oportunidade, foi onde eu comecei a reger os jovens ali da Assembleia de Deus, mensagem de amor. Coisa linda, irmãs. Então, não rejeite quando o Senhor ele estiver mostrando para você uma cura que você precisa passar. E muitas das vezes, minhas irmãs, o Senhor vai nos mostrar trazendo mesmo fazendo situações ali que vai te doer, vai te ferir, e aí você vai entrar na sua mente, peraí, porque toda vez que alguém fala o nome de tal pessoa, meu coração acelera, né? Por que que eu fico indignada quando não sei o quê? Isso aí é indício de que há algo a ser curado e tratado. É indício de que tem ferida aberta, tem ferida infeccionada, né? Se você tocar no meu braço ferido, eu vou sentir que tem algo de errado, então eu vou procurar curar.
Mas se tiver tudo bem, você pode tocar e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, toda vez que acontecer alguma coisa que te trazer dor no coração, de você lembrar, ou de você ver alguma situação, enfim, e isso vai trazer dor no seu coração, na sua alma, você vai sentir amargura, né? Então, eleve isso em oração, coloque isso diante do Senhor e fala: Senhor, o que eu preciso fazer? Às vezes, mano, você não precisa fazer nada, você só precisa reconhecer, colocar diante do Senhor. Ah, irmã, eu não consigo ouvir um hino que aquilo me dói, me fere, então eu não ouço. Irmãs, ouça. Coloque o hino. Eu sou assim, irmãs. Coloque o hino e fala: Senhor, tá doendo por isso e por aquilo outro. E aí, né, aí eu choro e entro na presença do Senhor e sinto, né, as línguas estranhas vêm e aí eu saio curada, irmãs. E aí eu posso ouvir aquele hino toda vez. Por quê? Porque o objetivo do inimigo é justamente isso, é amargurar a nossa alma, né, para que a gente não venha erguer a verdadeira adoração ao Senhor. E, né, já entrando na questão da igreja, né, minha experiência como igreja é exatamente isso. Nós vemos, por exemplo, que o objetivo, como eu acabei de falar, do inimigo, né, é tirar essa essência, essa pureza da adoração da igreja. Porque ele sabe que quando uma igreja adora em pureza, em santidade, a presença de Deus desce. E quando a presença de Deus desce, ela estabelece justiça e juízo no ambiente. E aí o inimigo não quer isso, o inimigo quer que tudo fique ali no oba-oba, naquela coisa. Então ele vai aonde? Principalmente ali nos adoradores, né? No grupo de louvor, vai principalmente nos ministros de adoração. Ele entra, irmãs, entra com picuinha, com coisinhas, às vezes é na família, mas aí da família você não trata a família, você traz isso para dentro da igreja. Então, são coisas que amarguram o nosso coração. E quando você menos, né, você nem percebe, né? Você acha que está adorando a Deus ali, mas na verdade não tá. Porque a palavra de Deus fala, quando você vir trazer uma oferta de adoração, primeiro vá se consertar com seu irmão, né? Então, muitas das vezes a presença de Deus não desce, você não sente aquela presença fluir, por quê? Porque tá todo mundo ferido, né? Também dei outro exemplo de pessoas feridas, principalmente líderes, né? Tô falando aqui de liderança porque tô falando da parte da igreja, mas nesse sentido, né? A liderança, quando ela está ferida, ela dá uma certa forma, uma legalidade ali para que o engano entre nos corações deles mesmo. Eu passei por isso, minhas amadas. Então você fica cega, você acha que tá tudo bem e tá, mas você começa a manipular situações para suprir aquele vazio do seu coração, que não tem mais nada a ver com Deus, não tem mais nada a ver com a obra de Deus, tem a ver com você e sua ferida não tratada, que você também nem sabe, porque você já está ali pelo engano. Então, o engano é terrível, irmãos. Quem está enganado não sabe que está enganado. Então, é algo terrível. O Senhor me mostrou, e se você quer se aprofundar mais, assista esse vídeo, Cura da Alma, é muito importante. O Senhor me mostrou que eu estava sendo quase que derrotada, né, por um principado maligno por conta de uma ferida não tratada, chamada raiz de amargura, que é aquela que é mais difícil ainda de se identificar, que a gente acha que nem existe no nosso coração, mas existe, né? Ou melhor, se existir, ela precisa sair daí, minhas amadas. Senão ela contamina todo o ambiente. E não é só porque, eu vou contaminar porque eu vou ficar falando mal de alguém. Não, não é esse tipo de contaminação. É esse tipo que eu falei. Você pode até barrar a adoração na igreja se você tiver ali ministrando um louvor, ministrando um período na sua igreja e você tá ali com a raiz de amargura. Não adianta, o Senhor não vai receber se você não se curar. A palavra diz: primeiro acerte-se com seu irmão, depois você venha me trazer oferta. Então tem muita gente enganada, levantando as mãos, né, levantando a voz e tal.
e o Senhor não recebe, porque primeiro você tem que ir lá e curar essa raiz. E isso agora não é só para a liderança, é para todos. Afinal de contas, nós queremos que o Senhor receba a nossa adoração. Então, vamos tratar o nosso coração para que assim ele receba a nossa adoração e aí a presença dele, atraída pela nossa adoração, venha e complete a obra em nosso ser. Irmãos, tem muita coisa boa por aí, viu? Vamos lá. E o 4, né? Que ele fecha aqui com chave de ouro, porque também é uma das lições mais preciosas que o Senhor já me deu. Você precisa descansar. No final eu ainda falo assim, olha, no final você vai perceber que você só precisava descansar. E é isso mesmo, minhas amadas. Nesse estudo eu falei sobre a importância não só do descanso físico, né? Então eu contei como, por exemplo, essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, algo que eu sempre sonhei em fazer, mas eu não conseguia colocar em prática, porque não tinha tempo, né? Isso aqui, irmãs, requer tempo de oração, de jejum, de palavra, de estudo. E o Senhor, eu aqui na correria da padaria, o Senhor falou no meu coração, falou, olha, o inimigo está querendo te manter ocupada. Aí eu falei, epa, não é que é mesmo? E aí, nessa conversa, nesse diálogo com o Senhor, eu falei, então, Senhor, eu vou te entregar 3 dias da semana, eu vou trabalhar só no sábado. Depois eu vou gravar um testemunho só falando de como é que funciona a minha padaria, tá? É uma padaria delivery, para você entender melhor. Então eu tenho toda essa liberdade de fazer com o meu horário o que eu quiser, graças a Deus, e isso tudo foi revelação do Senhor. E aí eu entreguei. Sim, claro que meu orçamento enxugou um pouco, são 3 dias a menos vendendo, né? Mas, irmãs, olha que preciosidade aqui. Tive muito mais tempo com Deus em oração, em jejum, em consagração. Tenho mais tempo de qualidade com meus filhos, que ficava mais na televisão, no celular. Tenho mais tempo descansada com meu esposo, né, para ir para os cultos. Então, assim, foi claro, irmãs, foi claro que fez toda a diferença eu ter renunciado, ganhar um pouquinho mais, mas agora sinceramente, eu tô tendo uma qualidade de vida muito melhor e maior, porque eu renunciei, tô ganhando menos, mas tô vivendo mais e melhor. Olha isso. Então, às vezes você fica com aquela ideia de que tem que trabalhar, que tem que pagar isso, tem que ficar comprando mais coisa para trabalhar mais. E às vezes você não precisa disso, minha amada, para realizar o grande sonho, o grande projeto que o Senhor tem na sua vida. Muitas das vezes você vai precisar só descansar. E aqui foi falado, né? Hebreus 4:7, né? Uma passagem muito interessante, porque ela tá logo ali, né? Antes de Hebreus 4:12, que vai falar da palavra de Deus, é eficaz. Todo mundo conhece Hebreus 4:12, mas ninguém nunca parou para te pregar o contexto, né? Que vai falar justamente sobre o quê? Sobre a obediência da palavra, que configura todo esse descanso, né? Que eu passei para vocês. Ou seja, qual é o descanso que o Senhor tem para as nossas vidas? E nessa passagem fala assim, ó: por isso Deus estabeleceu esse tempo para que entrem em seu descanso, e a ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Então, aqui nós explicamos um pouco, né, o contexto ali de Hebreus 3 e 4, que o escritor aos Hebreus estava falando justamente de uma época bem lá atrás, que foi a época que Deus usou Moisés para tirar aquelas pessoas do Egito, do trabalho forçado, da escravidão, mas aquele povo era obstinado, né, e só queria estar trabalhando, trabalhando e queria, enfim. Então, o Senhor estabeleceu ali alguns mandamentos, incluindo o sétimo, incluindo o sétimo mandamento, não, incluindo o descanso no sétimo dia. E isso foi para quê que o Senhor estabeleceu isso? Porque o povo precisava aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. Gente, Deus pediu só um dia. Ó, nesse dia não trabalhem. Pode deixar que eu vou prover. E mesmo assim,
aquelas pessoas não conseguiram, né, entrar nesta revelação para a vida deles, entrar nesse descanso. Então a gente comparou ali a nossa vida com nós como se fôssemos aquele povo, né, o povo de Israel, o povo hebreu, um povo bem obstinado. E em outro entendimento também dessa palavra descanso, a gente entende que entrar no descanso de Deus é entrar na palavra, ou seja, na revelação que o Senhor te dá. Quando o Senhor te dá uma revelação, Ele está te dando uma oportunidade de você descansar nisso. Olha que glorioso, né? Então, ó, o Senhor deu a palavra, Ele sabe o que Ele está falando, porque a palavra dele é viva e eficaz. Então, mesmo que não faça parte aí da sua lógica, do seu entendimento, Deus te deu uma palavra, confia nela, persevera nela. Falei um pouquinho aí da batalha espiritual, se lembra? Que todas as vezes que o Senhor te der uma palavra de descanso, ou seja, uma palavra de revelação para algo que vai acontecer na sua vida, para algo que Deus tem para sua vida, é para você descansar nisso, é para você cumprir isso, mas aí o inimigo vai vir forçar uma batalha espiritual aí. Então você acha que nunca entrou na batalha espiritual? Sim, porque todas as vezes que o Senhor te traz uma palavra, mesmo lá no culto de domingo, lá na pregação, vai acontecer o quê? A parábola do semeador. Sabia que a parábola do semeador fala de batalha espiritual também? Sim. Por quê? Porque o inimigo vai fazer de tudo para te tirar esse descanso, para tirar essa revelação da sua mente. Então, ou ele vai te encher de afazeres, né, para você esquecer o que foi que você leu, ou ele vai começar a levantar afrontas e né, coisas assim. Ah, o Senhor me deu uma palavra assim, ó, vai em frente que você vai vencer. Um exemplo. Aí vai começar a dar tudo errado. Aí você vai falar, poxa, mas Deus não me deu uma palavra de que eu ia vencer. Ah, isso aqui não era de Deus, não. Pronto, perdeu. Perdeu a revelação, perdeu, irmão. E outro perigo, o inimigo ele vai querer endurecer o seu coração. Por quê? Porque uma das coisas que a palavra vai fazer, e muito, é confrontar o nosso caráter. A palavra ela vem nos confrontar, mas o confronto de Deus é proteção para as nossas vidas. Mais para frente, nas próximas aulas, vamos falar melhor sobre isso. Então, quando o Senhor nos dá uma palavra de confronto, o inimigo ele vai querer o quê? Endurecer o nosso coração, e muitas das vezes ele consegue. Muitas das vezes nós mesmos nos endurecemos porque não queremos admitir que aquele confronto é para nós. A gente prefere falar, não, isso aqui tem que ser para o meu esposo, não, isso aqui é para aquela vizinha, mas a gente não toma para nós a responsabilidade daquele confronto, minhas amadas. E isso é um perigo, porque a gente viu ali em Hebreus capítulo 3 e 4, três citações na palavra. Quando falada assim, ó, uma atrás da outra, ela indica muita importância. Então foi falado o quê? Hoje, quando ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E muitas das vezes é o que acontece, a gente endurece o coração, perde o descanso da revelação e perde de entrar no descanso do cumprimento da promessa, porque esse descanso também vai falar do cumprimento da promessa, do cumprimento do que aquela palavra iria levar você a conquistar. E aí você perde de conquistar porque você não conseguiu aqui entrar no descanso do Senhor. E como igreja, né? Como é importante, irmãos, você como líder, porque cada uma de nós somos líderes, sim, de algum departamento, pode não ser na sua igreja, mas pode ser na sua casa, tá? Como é importante que nós que lideramos outras pessoas tenhamos esse exemplo de descansar na palavra do Senhor,
de termos acesso à presença de Deus e trazer isso, trazer essa paz, né, para o próximo. Não ser aquela liderança, por exemplo, que repele as pessoas, porque as pessoas não querem nem falar, não quer nem cumprimentar aquela irmã me dá medo. Não, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos atrair as pessoas para o reino de Deus. E sabe o que mais atrai as pessoas para o reino de Deus nesse mundo, nessa época? É a paz de Deus, porque o mundo está procurando a paz. Por que você acha que o anticristo vai justamente enganar o povo com a falsa paz? Porque é isso que as pessoas estão procurando, paz. Mas só Jesus pode nos dar essa paz e Ele em nós, Ele transmite essa paz que leva as pessoas, né, à nossa volta, nossos vizinhos, nossos clientes, a querer saber, por exemplo, onde que você congrega, porque eu acho tão interessante o seu modo de viver. É a paz de Deus que está em nós que faz isso. Então é muito importante que nós líderes, né, você como líder da sua casa, manifeste essa paz para que você atraia as pessoas, para que elas queiram também ser participante disso, esse descanso, porque só tem paz quem descansa, né? Gente que está sempre agitada, não sei o quê, não tem nem o que falar, né, irmãs? Então, quando você sente quando uma pessoa está descansada, aqui em casa mesmo, né? Quando chega o final do dia, cada um de nós reage diferente, porque a gente tá, quando tá cansado, né? Então, a gente fica meio que de mau humor. Tem um filho aqui que ele fica com a cara assim quando tá cansado, mas quando a gente está descansado, né? É uma alegria, uma leveza entre nós. Então é isso, meus amados. Esse é o resumo, tá? Eu acho que eu consegui regravar o que eu postei de manhã e eu espero de todo o meu coração que esses 4 estudos e mais um testemunho, tá vindo mais um testemunho aí, viu? Sobre esse descanso que o Senhor me pediu da padaria. O Senhor não fica devendo nada a ninguém, né? Então tá chegando mais um testemunho aí que eu creio que logo logo vou contar para vocês. Eu espero de todo o meu coração que essa gravação dê certo e que ela chegue até você e edifique todas as áreas da sua vida. E para mais detalhes de cada ponto que eu falei aqui, assistam as aulas lá, assistam os vídeos inteiros, tá bom? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, porque eu consegui gravar novamente esse vídeo. E de todo o meu coração eu te peço, Senhor, que o Senhor tire todos os impedimentos para que esse vídeo suba ao YouTube, Senhor. Em nome de Jesus, eu cancelo agora, na autoridade do nome de Jesus, toda ação contrária, Senhor, a essas gravações desse vídeo, a ministração da Tua palavra, dos Teus estudos. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também que o Senhor tire todos os embaraços da vida das minhas irmãs, todas essas correrias que às vezes não é da sua vontade, não vai levá-las a cumprir a tua vontade, Senhor. Coloca elas no centro perfeito da tua vontade, Senhor, e que esse pequeno estudo, Senhor, essa revisão chegue na vida delas em momento oportuno, Senhor, que elas consigam, Pai, entrar, Senhor, na revelação dessa palavra. Envia sobre a vida das minhas irmãs o espírito de sabedoria e revelação, que elas consigam, Senhor, cavar profundamente na rocha e edificar sua fé, edificar sua família, para que não importa o que venha acontecer, Senhor, a casa das minhas irmãs, a estrutura das minhas irmãs, o ministério das minhas irmãs, não venha se abalar, Pai. Em nome de Jesus, traz cura às almas das minhas irmãs, que a alma delas, Senhor, repouse, Senhor, repouse em paz, Pai, que as almas das minhas irmãs sejam curadas, Pai, e voltem ao descanso, Senhor, ao descanso da Tua palavra, ao descanso do cumprimento da Tua palavra na vida delas. Meu Deus, eu ministro sobre a vida das minhas irmãs, cura da alma, cura física, descanso físico, descanso na revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.